Olá a todos. Bem, a biblioteca de uma vila pode ser muito, mas muito mais do que um simples edifício cheio de livros. Hoje vamos perceber como é que a Biblioteca da Nazaré, ao longo de quase 90 anos, se transformou no verdadeiro coração cultural de uma comunidade, moldando a sua história e a sua identidade. E esta pergunta é mesmo o ponto de partida ideal, porque a história que vamos contar não é sobre paredes ou prateleiras com pó. É sobre aquilo que alimenta uma sociedade por dentro: o conhecimento, a memória e, claro, a liberdade. Muito bem, vamos lá ao início de tudo. Para percebermos o impacto que a biblioteca tem hoje, temos de recuar no tempo, quase 90 anos, e conhecer a semente de conhecimento que ali foi plantada e a visão que esteve na sua origem. A analogia é simples, mas diz tudo, não é? Tal como uma semente precisa de água para se tornar numa árvore forte, uma comunidade precisa de conhecimento para crescer, para florescer, ou seja, uma biblioteca pública não é um luxo, é um pilar absolutamente essencial para a vida de uma sociedade. E a missão, desde o primeiro dia, era esta: clara, direta e para todos. O objetivo era poderoso na sua simplicidade: levar a cultura a toda a gente. Foi esta a força que esteve na sua criação e é um princípio que, felizmente, continua bem vivo. E aqui está, um momento decisivo, uma data fundamental para esta história. É um daqueles pontos a reter. 2 de abril de 1939. É neste dia que a biblioteca nasce oficialmente, dando início a uma longa viagem que já leva quase 9 décadas. E quem foram os visionários por trás disto tudo? O que é fascinante é que juntou duas áreas que parecem distantes. De um lado, um escritor, Branquinho da Fonseca; do outro, um médico, José Maria Carvalho Júnior. Pensem nisto. A arte e a ciência, juntas com uma visão em comum, a de que o acesso ao conhecimento era crucial para o bem-estar e para o futuro da comunidade. Mas afinal, o que é que encontramos dentro desta biblioteca? Como vamos ver, o seu espólio vai muito para além dos livros que se requisitam. É um autêntico tesouro que guarda a memória e a identidade de toda uma comunidade. O número, por si só, já impressiona. Mais de 15.000 títulos. Cada um deles é uma porta para um mundo novo, uma ideia diferente, uma outra história. Este número representa, no fundo, a enorme riqueza e diversidade de conhecimento que está ali, disponível para qualquer pessoa. Mas o valor não está só na quantidade, claro. A diversidade da coleção é mesmo o seu ponto forte. Tem tudo, desde o romance e a poesia, que nos alimentam a imaginação, até obras técnicas e teses universitárias, que são ferramentas essenciais para estudantes e investigadores. Há sempre qualquer coisa para cada interesse, para cada curiosidade. E aqui está outro papel absolutamente fundamental da biblioteca. Ela funciona como o arquivo municipal. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é ela que preserva a memória coletiva da Nazaré. Jornais que contam o dia-a-dia de antigamente, fotografias que mostram como a vila foi mudando. É basicamente o ADN histórico da comunidade, guardado e acessível a todos nós. Vamos agora falar do evento que se calhar melhor define o espírito desta biblioteca: a Feira do Livro. E atenção, isto está longe de ser apenas uma venda de livros. Este evento é uma verdadeira celebração da liberdade e tem raízes históricas muito, muito profundas. Este cronograma mostra a viagem incrível da feira. Reparem bem no ponto de partida: 1974. Isto não é uma coincidência. A primeira feira aconteceu exatamente no ano da Revolução dos Cravos. Tornou-se logo ali um símbolo dos novos tempos. E depois, ao longo de 5 décadas, foi crescendo até chegar à grande celebração da 50ª edição em 2025. Esta frase resume tudo na perfeição. Em 1974, depois de décadas de censura, levar os livros para a rua a poder discuti-los abertamente era um ato político. Era uma forma de viver e de celebrar a liberdade que tinha acabado de ser conquistada. O livro transformou-se numa ferramenta de emancipação. E este contraste diz tudo. O que começou em 74 como um ato de esperança, um símbolo da liberdade a dar os primeiros passos, evoluiu ao longo de 50 anos para se tornar numa instituição cultural sólida, reconhecida. A celebração do legado, sob o lema Liberdade e Literatura, mostra bem a maturidade e o impacto que este evento teve e continua a ter. Mas claro, uma história com quase 90 anos não vive só do que já passou. Uma instituição como esta está sempre a reinventar-se, a escrever o futuro. Vamos ver como é que a história continua. E a prova disto é que mal acabou a celebração dos 50 anos, a equipa já está a trabalhar na edição seguinte, a de 2026. Isto é o sinal de uma instituição que está viva, que é dinâmica e que leva muito a sério o seu papel na comunidade. E preparar o futuro é isto mesmo. É escolher temas que importam hoje. É trazer novos autores. E, talvez o mais importante de tudo, é envolver as gerações mais novas. Ao criar atividades para crianças e jovens e ao trabalhar lado a lado com as escolas, a biblioteca está a garantir que o amor pela leitura vai continuar a florescer. E para terminar, fica esta reflexão. Uma biblioteca com esta idade não é apenas um lugar que se visita.
É um património vivo. A sua história continua a ser escrita por cada leitor, por cada visitante, por cada participante nos seus eventos. A pergunta que fica no ar é sobre o futuro. Como é que uma comunidade continua a escrever os próximos capítulos da história de uma instituição tão vital como esta?